Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 21b ao 28, que diz assim: Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós concluímos então o tempo do Natal e estamos iniciando o tempo comum. O tempo comum que nós vamos viver é um tempo que nos faz refletir sobre a vida pública de Jesus. Sobre a vida pública de Jesus. É bem verdade que esse tempo comum ele vai dar uma pausa, né? Porque a partir da quarta-feira de cinzas, nós vamos entrar no tempo da quaresma, e depois da quaresma, o tempo pascal, e somente depois da Páscoa é que nós vamos retomar este tempo comum. Então, esse tempo comum ele é dividido em duas partes por conta disso. Mas nós estamos na primeira semana do tempo comum, que, como eu falei, trata sobre a vida pública de Jesus. E hoje, Jesus está na sinagoga no dia de sábado e começa a ensinar. E diz São Marcos que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, né? Não como os mestres da lei, mas como quem tem autoridade. Jesus tem autoridade no seu ensinamento. O seu ensinamento é com poder, é pela ação do Espírito, não é um mero conhecimento teórico. Ali tem a manifestação do poder de Deus. É tanto que quando ele ensina com autoridade, ali diz o Evangelho, tinha um homem possuído por um espírito mau. Tinha um homem possuído por um espírito mau. E aquele homem grita. Ele diz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Veja, aqui é algo muito interessante, porque quando Deus está presente, o inimigo ele sai. O inimigo ele não aguenta a presença de Deus. Ele não suporta a presença de Deus. Por isso a manifestação. Por isso a manifestação. Então, ele se manifesta para poder ser expulso. E o Senhor o expulsa. O Senhor o expulsa. Interessante, aquele homem grita, o espírito mal grita. Vieste para nos destruir. Satanás, olhando para Jesus, sabia que não tinha domínio nenhum sobre ele. Até porque Jesus não tem pecado algum. Então, vieste para nos destruir. Jesus não argumenta com Satanás. Ele ordena. Ele diz: Cala-te
e sai dele. Cala-te e sai. Jesus ordena, Jesus tem autoridade, Jesus tem poder. Jesus tem poder. Interessante porque depois da morte e ressurreição de Jesus, e antes de subir ao céu, Jesus vai dar sua autoridade para os apóstolos, para que também vivam a missão confiada por Cristo, e dentro da missão de Jesus, que dá confia aos seus apóstolos, ele vai dizer, expulsar os espíritos maus. Jesus vai dar esta autoridade aos apóstolos também, expulsar o mal. Toda autoridade me foi dada no céu, na terra e nos infernos. Ide. Ou seja, ele confia a sua autoridade aos apóstolos, à sua igreja. A sua igreja. Mas então, interessante isso daqui. Como a gente precisa da presença de Deus, como a gente precisa estar cheio da graça de Deus, como a gente precisa evitar na nossa vida o pecado, para que o demônio não domine sobre nós. Mas o Espírito Santo, a graça de Deus, evitar o pecado, viver na graça, viver na santidade, na pureza, na justiça e na santidade, para que assim tenhamos a proteção divina. Veja, e aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, por quê? Porque muita gente da igreja, muita gente que tem uma vida profunda de oração, mas tem uma mentalidade um pouco distorcida. Pessoas que pensam que o diabo pode entrar e sair na vida da pessoa quando quiser, quando bem entender. Não pode, não é assim. Se você vive na graça de Deus, se você está na graça, o inimigo não tem poder sobre você. Não tem. Não precisa ter medo. É claro que ele vai investir, ele vai tentar, porque ele vai tentar fazer com que você saia da graça, para que ele tenha domínio sobre você. Por isso a importância da confissão regular, da vida de oração profunda, constante. Então, se você faz isso, importância da comunhão eucarística. Então, é assim que a gente está protegido do inimigo. Então, busquemos sempre a graça de Deus. E além dessa vida de intimidade com Deus, outra coisa muito importante são os sacramentais. O terço, a água benta. Né? Isso, os sacramentais, o inimigo também não gosta. Não gosta. Então, os objetos de devoção que são abençoados, isso tudo é muito importante você ter na sua casa, para que você possa estar protegido. Veja, não é superstição, porque tem muita gente que usa também isso como superstição, tem cuidado. Cuidado. Até porque não basta você ter um terço que é abençoado e não viver na graça de Deus. Não basta você ter água benta na sua casa e não viver na graça de Deus. Então não é superstição. Não haja com superstição. Não transforme os sacramentais em superstição. Então tenha muito cuidado com isso. Jesus é o Senhor, Ele está acima de tudo e tem poder sobre tudo e todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.